E aí pessoal, tranquilo, Rubens aqui e hoje para mais um vídeo nós vamos falar hoje como fazer troca de piso sem bagunça ou sem muita bagunça, né? Se é que é possível. Então, para falar mais sobre antes de entrar assim no assunto, eu queria deixar claro que é aquela coisa que eu falei lá no começo, quando eu comecei os conteúdos, quando eu falei assim, qual que é o meu propósito aqui, que é você fazer a reforma sozinho, né? Então, a troca de piso é uma das coisas que você pode fazer sem a ajuda sem a necessidade de ter um profissional acompanhando dentro da reforma. Porém, em condomínios, principalmente em edifícios, né, condomínio vertical, você, mesmo se for uma troca de piso simples, você vai precisar de um profissional responsável assinando e acompanhando a execução desse serviço. Eu não tenho total certeza, mas eu acredito que todo e qualquer serviço civil que for feito em casa, então esse vídeo é para quem tem casa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre troca de piso sem fazer muita bagunça. O que seria essa troca de piso sem fazer muita bagunça? É você basicamente não tirar o piso, né? A troca do piso é uma das primeiras coisas que surgem na ideia quando você quer reformar o seu ambiente, né? Transformar. Por ele é uma coisa que você está toda hora vendo, né? A gente tem um costume de olhar muito para baixo, uma coisa que toma conta de todo o ambiente, então aquilo ali está muito presente o tempo inteiro, né? E dependendo do piso, dependendo da casa, tem um piso antigo, é uma coisa que você enjoa, que cansa. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa quer trocar, muitas das vezes na casa, é o piso. Mas quando você vai começar a sua reforma, que eu falo lá, né, que você tem que ter você começa a reforma pelo planejamento, uma das primeiras coisas que você tem que levar em conta, quando você quer colocar a troca do piso nessa sua reforma, você vai ter que pontuar várias questões que implicam na troca do piso, né? Uma delas é o custo, né? Que acaba sendo alto quando você vai trocar o piso, né? Que você vai ter, que implica, né, em custos, quando você vai fazer a troca do piso mesmo. Você vai ter que ter duas mãos de obra, né? Vai ser uma mão de obra para tirar e posteriormente uma para assentar o piso novamente, né? Você vai demandar mais tempo porque você tem que retirar esse lixo, esse entulho da obra. Vai demandar caçamba para poder retirar esse entulho, armazenar e retirar posteriormente da obra. Então é um custo alto, então você tem que relevar, porque muitas vezes, dependendo do que você for mexer na casa, o piso pode manter, porque você pode dar um up total no ambiente, mudando várias coisas, mudando a decoração, mantendo o piso, se ele for um piso neutro e tudo, e sem mexer nele. E esse custo que você teria no piso, você pode pegar e aplicar ele em outras coisas, né? Melhorar muito a iluminação, que é um item às vezes que onera bastante, melhorar em quadros, trocar algum móvel que você faz tempo que está querendo trocar. Então, você ponderar essa questão no começo, na hora do planejamento, é muito importante. Por isso que eu sempre vou bater na tecla do planejamento, porque é nesse momento que você vai ver se de fato você precisa trocar, né? Mesmo que você queira, às vezes, né, não é tão necessário assim, né? Quando você quer trocar um piso, outro ponto que você vai ter que levar em conta é a logística disso aí. Porque a troca do piso, se você tiver, muitas vezes a reforma acontece com você dentro de casa. Então, você vai ter que movimentar esses móveis, ficar remanejando, dependendo do ambiente ser muito grande, dependendo dos móveis, se eles forem muitos móveis, você vai ter que embalar esses móveis. Muitas das vezes até alugar um espaço desses que aluga para você deixar armazenado lá por um período. Muitas das vezes você tem que até mudar de casa, então você que vai fazer uma reforma sozinho, que não vai ter porque você não pode, né, quebrar a parede, né, mexer na questão toda estrutural, você vai acabar tendo um desgaste de tempo e logística talvez desnecessário, porque às vezes você precisa até mudar da casa, né, se você resolve trocar o piso da casa toda, por exemplo, né? Então você tem que ir pontuando se isso vai valer a pena para sua reforma, né? Ver a situação do piso, se ele precisa de fato, né? Para você ver se também
porque eu vou falar agora assim sobre, eu quero trocar o piso, né? Você pontuou e colocou, ponderou, mas não, eu quero trocar e eu quero o mínimo de bagunça, que é o nosso tema aqui, né? Então, decidiu, você pontuou, decidiu, não, eu quero trocar o piso, né, de uma maneira que vai ter o mínimo de bagunça possível, né, que vai ter o mínimo de transtorno durante a minha reforma. A melhor forma de você fazer isso é o piso sobre piso. Não quer dizer que você não vai ter bagunça, né? Você vai ter o mínimo de bagunça possível. Vai depender de cada como que eu posso dizer? Cada material que você escolher. Depende de cada material, né? Eu vou citar alguns tipos de materiais que você tem como opções para você aplicar, né? As opções que existem hoje, né? Algumas delas, né? Eu vou citar aqui, então vai depender de cada material, o nível de bagunça que você vai ter no ambiente. Eu queria começar aqui por uma coisa que está bastante em alta hoje, por um material que está bastante em alta hoje, que é o piso vinílico. Ele pode ser aplicado direto no piso, né? Antes de eu falar dos pisos, dos materiais que você pode usar sobre o piso, você vai ter que ver, você tem que chamar um profissional, falar para ele o que você está querendo fazer, para ele poder, o que você vai ter que analisar, se for na casa toda ou se for no ambiente que você quer mexer. Você vai ter que analisar a situação atual do piso, se ele tem trinca, se ele tem peça solta, se ele tem muitos desníveis, se ele tem muitos desníveis, irregularidades, né? Para ver o que vai ser preciso, necessário fazer, né, para você poder fazer essa aplicação desse piso sobre piso, né? Você vai ter que ver, quero trocar da cozinha, lavanderia, banheiro, esses ambientes que tem área molhada, quais são as opções certas, né, corretas para você fazer, o que você precisa fazer antes, né, para você poder aplicar esses materiais. Aí, como eu estava falando do piso vinílico, por exemplo, então você vai chamar um profissional que faz essa aplicação de piso e ele vai fazer uma análise do seu ambiente, do piso que você tem hoje existente na sua casa. Aí ele vai ver, para aplicar esse piso, o piso ele estando apto, né, a aplicar o piso vinílico, ele vai passar uma espécie de uma resina, uma cola, uma massa niveladora no piso, sobre o piso. Normalmente vai ser mais em cima dos rejuntes, porque o piso vinílico ele tem uma espessura mínima, que é um dos materiais que está sendo mais usados hoje por conta disso, porque como ele vai variar aí entre 1 e 2 milímetros, ele não tem manta, não tem nada, ele é colado simplesmente, ou ele é por sistema de encaixe, que eles falam clipe, que ele é um encaixe macho e fêmea assim, que ele é clipado. Então ele vai nivelar e vai colocar por cima desse piso existente. Então ele tem que nivelar, passar essa massa niveladora. Normalmente, se não tiver grandes irregularidades, ou onde tiver, ele vai passar uma massa e vai regularizar todo o piso em cima dos rejuntes, porque como ele é muito fininho, né, a espessura dele é mínima e ele é vinílico, ele é uma espécie de emborrachado, né? Então ele pode marcar esses rejuntes. Então tem que ter toda essa massa niveladora para poder aplicar, e ele é aplicado com cola ou esse clipe, né? Outro material que é muito parecido com ele, que também pode ser aplicado, porém ele vai ter uma espessura um pouco maior, porque ele depende de uma manta, né, que é o laminado. E ele vai variar aí entre os seus 6 a 8 milímetros, chegando até 1 centímetro, dependendo da manta que for, aí depende de cada fabricante, né? Então ele é aplicado também sobre o piso, vai ter que ter uma nivelação, né? A pessoa vai ter que fazer um nivelamento desse ambiente, de onde for aplicado. E para posteriormente ser colocado o piso. O laminado, o vinílico, ele pode até ser colocado, vamos supor, numa cozinha, né? Mas assim, você tem que ter um certo cuidado na hora de limpar. Então, assim, por mais que ele seja com cola, ele não pode ter um excesso de água, né? Ele aguenta uma certa quantidade de umidade, né? Agora, o laminado não. Como ele é um aglomerado, ele é uma espécie de MDF, vamos dizer assim, ele pode estufar. Então, não é recomendado de jeito nenhum para áreas molhadas, né? Um outro material que já usou bastante, e assim, que eu ando vendo muito pouco, que as pessoas gostam,
andaram difundindo, mas hoje eu vejo pouco, assim, até para arrumar um aplicador é complicado, é o que eles chamam de porcelanato líquido. Mas na verdade ele é uma resina epóxi, né? E esse material é bem bacana, porque a espessura dele é bem pouquinha e ele já faz um nivelamento do ambiente. Ele tem que ter um aplicador especial, tem todo o material que o aplicador usa, né? Até bota, tem todo um sistema, mas ele é uma espécie de uma resina, ele é um líquido, né? Uma resina epóxi, ele vai aplicando e ele já vai nivelando o próprio piso. E ele é bastante resistente, tem várias texturas, você pode fazer colorido, pode fazer desenho, tem infinitas possibilidades de você fazer. Para quarto de criança, tem muitas pessoas que fazem isso. Não está muito em uso mais, né? Uma coisa que se parece muito com ele, que as pessoas usaram bastante também, é o cimento queimado, né? Ele é uma espessura muito pouca, né? E você pode aplicar em cima do piso. E uma outra opção, e a última, que as pessoas usam bastante também, só que é a que vai demandar mais cuidado e mais análise, né? Fazer uma análise de prospecto bem feita antes também depois da escolha do material, que é o porcelanato ou uma cerâmica, seja ela qual for. Porque a cerâmica, o porcelanato, ele vai ter diversas espessuras, né? Ele vai variar de 5 milímetros até 1 centímetro, dependendo da peça do porcelanato. 1 por 1 vai ter até, às vezes, até 1,2 centímetros, né? E assim, ela tem que ter uma argamassa especial para ser aplicado. E o piso sobre piso cerâmico, ele tem uma argamassa especial e ele vai demandar você fazer você não vai precisar retirar a cerâmica que está embaixo, mas você vai ter que, a gente fala picoar ela. Você não, né? Tem que dar uma desgastada no piso que está embaixo, né? De leve assim, vai fazer uma bagunça. Livre da bagunça numa reforma é quase que impossível ficar, né? Só se você for mudar só o layout, o móvel de lugar, né? Agora, se não for só esse o caso, a bagunça vai existir. Mas isso faz parte da transformação. Não existe transformação na vida da gente, no ambiente, em nada, que se não tiver alguma modificação que vai dar um impacto, né? De fato. Agora, falando da cerâmica e também dos outros pisos, dos laminados, por exemplo, uma coisa que você tem que colocar, que isso aí eu vou ensinar mais para frente, como fazer e tudo, é você dimensionar o seu ambiente, você tirar as medidas, fazer um esboço disso, levar até o lojista. Muitas das lojas, eles fazem uma paginação, porque se você não fizer a paginação, você largar na mão do pedreiro ou do aplicador lá que for fazer do piso laminado ou do vinílico, ele vai sair por conta dele lá. Dependendo do profissional, ele pode usar muito material, faltar material, porque às vezes, vamos supor, um piso cerâmico, às vezes, depois que você faz a paginação, você vai ver que um piso 80 por 80 vai usar menos piso, você vai ter menos perda do que um piso 60 por 60. Aí você pode investir, como você vai ter uma quantidade menor de piso, você pode investir um pouco mais e usar um piso mais bonito, né? Aí vai depender do ambiente, né? Tamanho de ambiente maior. Então você pode investir num piso melhor, um 80 por 80, dependendo da paginação, por isso é importante você fazer uma paginação. Eu vou ensinar isso mais para frente, como fazer uma paginação, como você desenhar o seu ambiente e você fazer a melhor maneira de você sair fazendo os cálculos da peça que você escolheu, 80 por 80, 60 por 60, 70 por 70, dependendo da peça que você escolheu, você fazer os cálculos para ver. Né? Não precisa ser exato, mas você vai ter uma ideia legal de como que vai ser o recorte de você saindo desse canto da parede, como que ele vai chegar lá, você vai ter essa ideia. E aí você, vou sair de outro canto, para você ter uma noção legal de como que vai ficar esse recorte, para ter o mínimo de recorte possível, para a hora que você for quantificar e comprar, né? Para não ter perda e você ter um aproveitamento melhor e posteriormente você fazer um investimento do material que você gostou mais, que às vezes está um pouco mais caro e tudo, né? Então, assim, o jeito correto de você fazer quando você vai trocar o piso é você analisar se você precisa mesmo, se isso vai fazer toda a diferença na sua reforma. Será que eu preciso mesmo? Porque às vezes, como eu falei lá no começo, às vezes a troca do piso que você vai fazer não seja tão necessária assim.
né? Às vezes ele é num piso bom, ele está intacto lá, porque a gente às vezes fica movido pela tendência, aquela coisa, mas fulano tá trocando, todo mundo tá fazendo isso, tá todo mundo usando agora o piso cinza, ou todo mundo usando o piso tal. Então, às vezes você não precisa, você pode dar renovar todo o seu ambiente em outras partes, nas paredes, nos móveis, na iluminação, como eu falei. Então, o jeito certo é planejando. Aí você vai saber se você precisa mesmo, você vai ter o custo disso aí, você vai levar as pessoas para analisar. Sempre leva o profissional, vai até a loja. Essa loja vai te indicar pessoas, normalmente as grandes lojas de confiança, elas indicam bons profissionais. E esses profissionais vão lá, te fazem uma visita, te atendem, muitas vezes sem custo, né? Ele já vai fazer de repente muitas das vezes eles fazem um pré-orçamento, eles podem às vezes já fazer uma quantificação de quanto que você vai usar de material, muitas das vezes eles já fazem uma lista, você depois pode confirmar sozinho isso e confirmar com o vendedor, né? Para você ter mais certeza do que você está fazendo. Então, faça esse passo a passo para você não fazer cagada, porque você começar um negócio atravessado, errado, lá no final você vai ficar desgostoso com a reforma. Então, às vezes você fala, porra, não precisava ter mexido nesse piso, poderia ter melhorado a minha iluminação. Você vai terminar a reforma e sua iluminação vai estar a antiga lá, você triste com aquele troço feio lá, entendeu? Então, pensa bem antes de fazer, não fica indo na ideia dos outros, vai, assim, analisa o que você precisa e o que você quer para sua casa, sempre, né? Isso aí é primordial na transformação do seu ambiente. E o jeito errado é o oposto disso. Você não vê que foi lá, comprou o material que você escolheu lá, gostei desse material aqui, minha sala é 5x6, só que ela tá cheia de recorte, ela tem desnível para a cozinha, ela tem caída para varanda. Então, a hora que você fazer um sobrepiso, vai ficar com tinha um desnível da sala para a varanda de 1 centímetro, vai ficar com 2. Vai ter que cortar a porta. Então, tem uma série de coisas que você tem que ver, né? Então, você tem que ir pensando ponto a ponto, que uma coisa vai levar a outra. Então, não pontua e vai fazendo aquilo que eu falei no começo lá. Vai colocando ponto a ponto tudo que vai acarretar de acordo com o material que você vai escolher, né? Então, a gente tem o piso vinílico, tem o laminado, tem o cimento queimado, tem o porcelanato líquido, a resina epóxi que eles falam, né, que é o porcelanato líquido, e os porcelanatos, cerâmica, o piso cerâmico em si. E cada um tem as suas peculiaridades e a sua maneira de ser instalado. Então, preste atenção nisso, veja a sua necessidade, se de fato precisa mesmo, porque muitas das vezes você pode investir em outras coisas e a sua reforma ficar sensacional, sem fazer merda, entendeu? Pensa bem, porque o final o resultado final vai depender disso, porque o começo da reforma é uma das coisas mais é o principal ponto, o planejamento. A hora que você começar a planejar, a pensar, é que você vai começar a ponderar e pontuar todas essas necessidades certinho, beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vai mandando, eu vou respondendo. Me perguntaram, né, que me veio esse negócio de trocar, eu entrei nos grupos de Facebook, falei, eu quero trocar o piso, mas é muita bagunça, aí que me deu essa ideia desse tema. E também a pessoa falou, inclusive, da paginação. Eu estou pensando em como mostrar como fazer uma paginação. É meio difícil, né? A gente usa programas, né, para poder fazer, que é mais fácil e já sai bem certinho. Mas eu vou ver como que dá para fazer de uma maneira mais didática, assim, para explicar. Mas, como eu falei, muitas das vezes o profissional vai te ajudar nisso, para codificar e paginar. Mas, assim, você tem que saber. Então, a minha ideia é ensinar você a fazer isso. Aí você ratifica com ele, né, e confirma com o vendedor, para você não ter dúvida, beleza, pessoal? Aí compartilha, se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, quiser deixar um comentário aí, curtir, beleza? Valeu, brigadão, abraço, até mais.